Pessoal, bom dia, iniciando mais uma semana. Tiveram um descansozinho aí, né? Nós tivemos um descanso, terça e segunda-feira, ontem. E hoje a gente volta com ritmo, né? Com fervor as nossas aulas. Já estava com saudade de vocês. Terceiro bimestre iniciando, tá certo? Vamos aí dando continuidade às aulas, com a bênção de Deus. Eu deixo um versículo aqui para todos, né? Para meditação, para a gente caminhar mais forte, né? Até aqui, tá lá em Samuel, 1 Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Ele tem nos dado força, sabedoria, discernimento, né? Para enfrentarmos esses dias difíceis, né? Não está sendo fácil para ninguém, mas em breve a gente vai sair dessa, não tenho dúvida em relação a isso. Então vamos ter fé, vamos perseverar e vamos estudar, né? Vamos estudar, que é muito importante, tá bom? Pessoal, é um assunto que a gente já viu, tá certo? Nos dias que nós estávamos sem livro, eu já dei uma adiantada sobre esse assunto. A gente vai ver agora dentro do livro. É até melhor, que foi tipo uma revisão que eu já dei antes, né, do livro chegar. Vai facilitar muito aí, para o entendimento de vocês sobre a atmosfera e suas camadas, tá bom? Então foi bem tranquilo o assunto. Antes de iniciar, a gente vai corrigir a atividade anterior, que foi do PDF. E vamos lá. Pessoal, o que é temperatura, né? É a quantidade de calor existente na atmosfera, pode ser medida em graus Celsius, né? Geralmente, existe vários outros tipos de medição, mas ela é medida em graus, em geral, graus Celsius, tá bom? Então é a quantidade de calor que existe no planeta. Isso é a temperatura. Qual o componente atmosférico mais importante na determinação do tempo e do clima? Então, qual é o componente mais importante, pessoal? É o vapor de água. Ele é o componente mais importante para a determinação do tempo e do clima, tá certo? Que gera aí a umidade, beleza? Então, o vapor de água está correto. Parabéns aí para você. Terceira questão, pessoal. Quando a umidade do ar está abaixo de 12%, é o estado de emergência, né? A emergência aí. Que atividades devem ser suspensas, né? As aulas, né? Principalmente as aulas, né? Atividades como os correios. Então, várias atividades aí serão suspensas devido a isso, porque fica faltando umidade e você, né, dificulta a respiração, começa a sangrar o nariz. Então, é uma preocupação muito grande. Graças a Deus, aqui na nossa região não temos isso. É mais na região, né, serrana, lá do Cerrado, né, em Brasília. Tem muito essa questão aí do ar estar abaixo de 12%, a umidade do ar. Pessoal, o que é pressão atmosférica? É bem simples, é o peso do ar. A quarta questão. Então, a pressão atmosférica é o peso do ar. Não tem mistério, tranquilo, qualquer dúvida, né? Se tiver alguma dúvida sobre essa questão aí, sobre a correção, pode me auxiliar, me chamar, que a gente vai lá e corrige direitinho e explica a vocês. Agora a gente vai começar a aula, né, pessoal? É justamente sobre, né, a origem e constituição da atmosfera e suas camadas. Pessoal, a atmosfera ela foi formada por um resfriamento da superfície terrestre. Isso aí ocorreu há 4,6 bilhões de anos, beleza? Os gases que existiam naquela época eram totalmente diferentes da composição atual da atmosfera. Por exemplo, se, né, tivéssemos aqueles mesmos gases que tinha no início, né, da formação da atmosfera, era impossível, né, o ser humano sobreviver, tá certo? Era muito ácido, tóxico, esses gases que existiam na formação da atmosfera, tá bom? Então a atmosfera, tá aqui, olha, que se formou naquele momento, tinha uma composição muito diferente da atual. Foi como eu falei agora há pouco, era muito diferente mesmo, beleza? Acredita-se que a atmosfera original praticamente não apresentava oxigênio e que os níveis de gases como metano e dióxido de carbono eram bem mais elevados, ou seja, praticamente não existia oxigênio, é o que a gente respira, tá certo? E a quantidade de metano e dióxido de carbono, que são gases, né, tóxicos, eram muito altas. Mas, professor, e aí, como é que surgiu a atmosfera atual? Graças, inicialmente,
o surgimento dos primeiros seres vivos, que faziam o processo da fotossíntese, transformação do gás carbônico em oxigênio. Então aí, graças a esse processo aqui de fotossíntese, é que essa atmosfera foi mudando, que aí chegou à composição atual. Então, a fotossíntese foi provavelmente o principal motor da transformação do ar tóxico que rodeava o planeta, né? Para também para um oxigênio que hoje a gente respira, beleza? Então, se tivesse uma pergunta, por exemplo, qual foi o principal motor aí para transformar os antigos gases da atmosfera para os atuais? Não tem dúvidas. Foi o processo dos primeiros seres vivos, das plantas, a fotossíntese, beleza? Então aí não tem mistério. Continuando, diversos gases, pessoal, fazem parte da composição da atmosfera. São muitos gases. Mas a atmosfera ela é formada, né, principalmente por dois gases. A gente viu isso em uma das nossas aulas passadas, tá bom? A maior parte é de nitrogênio, cerca de 78%, como vocês podem averiguar aí nesse gráfico. E outra parte, 21% de oxigênio. Apenas sobra 1%. 1% são os demais gases. Aí eu vou mostrar a vocês do lado aqui. Ó. O argônio, o dióxido de carbono, o neônio, o hélio, o ozônio, que é muito importante, o hidrogênio, o criptônio, o xenônio, o metano e o vapor de água também está inserido aí, tá bom? Não colocaram aí, mas o vapor de água também está inserido, né, e tem extrema importância, beleza? Então olha lá, pessoal, os números da tabela constituem-se na realidade de uma média, pois a composição atmosférica não é constante. Então posso afirmar com certeza absoluta que a composição da atmosfera atual é aquela composição que eu mostrei a vocês aqui? Eu não posso porque ela está em constante transformação. É uma média, né? É uma média, ela pode variar para mais ou para menos, tá certo? Um gás que está presente em quantidades muito variáveis na atmosfera, mas exerce grande influência, né, é o vapor de água, o qual se associa, né, à quantidade de umidade, que a gente fez na questão anterior, lembra? Deixa eu lembrar qual foi a questão, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Qual o componente atmosférico mais importante na determinação do tempo e do clima? A gente botou aí vapor de água. Então é muito importante, pessoal, na quantidade de umidade, na formação das nuvens e na ocorrência das chuvas, beleza? Outro gás que tem aí uma composição pequena, mas tem extrema importância, é o ozônio. Grifei aqui, olha. Ele é o responsável por barrar uma parte da radiação solar que pode prejudicar os seres vivos, que aí são os raios ultravioletas, tá certo? Então aí ele é o responsável por filtrar esses raios. Outro gás importante, o carbono. Professor, só disse agora que o gás carbono é um gás tóxico. Como é que ele é importante? Ele é muito importante, mas muito importante mesmo, porque quem regula a temperatura do planeta é o efeito estufa. E o efeito estufa ele é composto de gás carbônico. Então ele é extremamente importante. Mas o que não é importante é a quantidade exagerada de gás carbônico. Se a gente tiver uma quantidade muito alta de gás carbônico, aí ele não é bom, porque ele vai intensificar o efeito estufa, elevando as temperaturas, que a gente chama isso de aquecimento global, né? Você vê em direto aí na televisão, nas manchetes aí, o aquecimento do planeta. Então, a gente vê muito isso, beleza? Mas aí, o gás carbônico, em quantidades razoáveis, ele é de extrema importância para a regulação da temperatura. Olha aqui, olha. Tem sua importância para a vida na Terra, em especial para as plantas e para a manutenção da temperatura. Então, grifei aí, destaquei porque é importante. Vocês podem ir acompanhando com o livro de vocês. E destacando também, dá uma pausa no vídeo, destaca que é importante, beleza? Vamos lá. Isso aqui a gente viu, né? Lembram quais são as camadas da atmosfera? São 10? Tem certeza? Não, não são 10, são 5. São 5 camadas. Parabéns para você que se tocou e viu que não são 10, são 5 camadas, né? Primeira delas, troposfera. Segunda, estratosfera. Terceira, mesosfera. Quarta, ionosfera ou termosfera. Tanto faz o nome aí. E a última, a exosfera. A gente viu isso em umas aulas anteriores, beleza? A gente vai ver agora um pouquinho melhor, né? Relembrar, bem recente, essas camadas, tá bom? A atmosfera terrestre é dividida
em camadas de acordo com suas características. Então, a gente vai ver cada uma delas mostrando essas camadas e suas características. Tá aqui, pessoal. Deixa eu sair aqui a imagem para a gente meter bronca. Primeira camada, falei, troposfera, é a mais próxima da superfície terrestre, lembram? É nela que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Ela ocorre aqui, ó, de 10 até no máximo 20 quilômetros de altitude. Aproximadamente 90% dos gases que compõem a atmosfera estão na troposfera. Então, daquela quantidade de gases que eu mostrei a vocês, 90% deles estão justamente na troposfera. E 90% do vapor de água fica justamente nos 4.000 metros iniciais. Então veja a importância da troposfera. Esse elemento é fundamental para a manutenção da temperatura, né, pois retém calor vindo do Sol. É essa camada que nos rodeia e nela acontece, olha, destaca aí os fenômenos meteorológicos. Quais são eles? Precipitações, são os ventos, formação de nuvens, entre outros. Por isso também é chamado de atmosfera geográfica. Então é isso aí, a primeira camada, não tem mistério, tem que destacar que é a camada onde nós estamos situados, tem que lembrar que é a camada onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Quais são eles? Chuvas, ventos, beleza? Continuando, olha pessoal aqui, vou aparecer aqui na imagem aqui no meio, beleza? A troposfera ainda, né, diminui a temperatura dela cerca de 6,5 graus Celsius para cada quilômetro de altitude, ou seja, a cada 1.000 metros de altitude diminui a temperatura. Lembram? A gente estudou isso em fatores, né, que alteram o clima. E um dos fatores que alteram o clima é justamente a altitude. Quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Olha aí, a cada 1.000 metros, 6,5 graus, eles diminuem, fica mais frio. Por isso é chamado de gradiente térmico vertical. Quanto mais você subir, menor será a temperatura. Beleza? Perto do solo, o ar é mais denso. A gente viu isso também. A gente viu impressão atmosférica, né? Mais perto, o ar é mais denso. Olha o cara aqui escalando. Deixa eu sair daqui. Tá o cara aqui escalando. Vocês veem que aqui essas pintinhas aí azuis, vocês podem ver, são os gases, tá certo? O oxigênio. Então vejam só, quanto mais próximo da superfície, tem mais quantidade de oxigênio. Quanto mais você for subindo, vai diminuindo essa quantidade, tá certo? Então perto do solo, o ar é mais pesado, ele é mais denso, beleza? Já em altitudes mais elevadas, o ar é mais rarefeito, tem menos oxigênio. Por isso que, por exemplo, quando a seleção brasileira vai jogar na Bolívia, sofre muito, precisa ir antes, para se adaptar, né, aos treinamentos. Muitas vezes no jogo tem que parar o jogador ali para tomar oxigênio, porque ele não se adapta tão rápido àquelas pessoas que já moram lá. Quem mora lá não sofre o efeito, porque já está acostumado, mas quem não está acostumado sofre. Por exemplo, você está acostumado a 500 metros de altitude, com ar bem denso, muito oxigênio. Aí de repente você vai para um local que tem mais de 3.000 metros de altitude. Aí é complicado, tá certo? É por isso que em cumes de algumas grandes cadeias de montanha tem neve sempre, né? Porque são áreas muito altas, muito elevadas, o oxigênio tem menos oxigênio e aí a temperatura é bem maior. Então aí tem neve constante, tá bom? O fato de boa parte da energia solar que aquece a troposfera ser refletida pela superfície do planeta também leva a uma diminuição da temperatura com a altitude. Então, além de ser frio justamente pela altitude, é mais frio ainda porque quando a energia solar é refletida, ela reflete principalmente a parte mais baixa. Depois é que uma pequena parte vai para a parte mais alta. Então é mais frio justamente por isso, lugares mais elevados, beleza? Chegamos na segunda etapa, né, na segunda camada, que é a estratosfera. Desculpa, que está aí se estende até 50 km, vai dos 20 até os 50, né, verticalmente, subindo, ó, beleza? As temperaturas na estratosfera são constantes por cerca de 20 km, elevantes com altitude. Lá encontramos o que? Camada de ozônio. O que é importante destacar aí? A camada de ozônio está na estratosfera e ela é responsável por filtrar as radiações
provenientes do Sol, como os raios ultravioletas, o A e o B, beleza? Então quem é responsável por isso? A camada de ozônio, que está onde? Na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera. Toda a porção da atmosfera que fica acima, né, é chamada de atmosfera exterior. Então nós temos dois tipos de atmosfera: a inferior, que fica a troposfera e a estratosfera, e todas aquelas que estão acima está, né, na exterior, que é a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Vamos ver a primeira delas, que é a mesosfera, né? Essa camada se localiza entre 50 até 80, né, quilômetros de altitude, beleza? Aí é a parte mais fria da atmosfera, pode atingir até 100 graus negativos. Então, das camadas todas elas, a mais fria se encontra justamente na mesosfera, na parte de cima, né? Lá no finalzinho da mesosfera nós temos aí 100 graus negativos. Quarta camada e segunda da atmosfera exterior é a ionosfera, a partir dos 80 quilômetros e vai até os 450 quilômetros. Então é bem grande essa camada, beleza? Nessa camada a gente vai encontrar o que? Os satélites. Olha aqui a imagem do satélite artificial. Então, geralmente está na camada ionosfera. Por isso o nome, né? Vem de íons. Ionosfera, íons. Beleza? Também conhecida como termosfera. Destaquei e circulei aqui. Ou pode chamar de ionosfera ou de termosfera. E finalizando, pessoal, chegamos na última camada, né? A exosfera, né? A parte exterior da atmosfera, onde os gases são muito rarefeitos, praticamente não existe gás. E há uma perda constante de moléculas para o espaço exterior. É o fim, né, da nossa atmosfera, né? A exosfera. E aí, pessoal, nós finalizamos, né? Foi ótimo aí estar com vocês novamente. Espero que tenham compreendido. Livro de atividades, página 4 a 6. Então vocês vão abrir aí o livro de atividades de vocês e vão responder a página 4, a página 5 e a página 6. É mamatinho, o assunto é bem simples, para me entregar até amanhã, beleza? Até amanhã aí vocês me entregam essa atividade. Não deixe de entregar, pessoal. Façam as atividades, dê o feedback pro professor saber que você está participando, está fazendo. Isso é muito importante e tudo isso aí vai sendo pontuado, tá certo? Tudo sendo registrado o que vocês estão fazendo. Então é muito importante, beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus. Foi um prazer. E até a próxima. Tchau, tchau.